Sobe, Nassif, deixa eu dar um oi para o meu amigo Luiz Nassif, porque eu não vou conseguir ficar aqui na entrevista, Nassif, se eu estou aqui num quarto de hospital e eu peço meia hora para abrir o programa, põe uma plaquinha ali, eles respeitam, mas depois não tem isso, vai entrando gente aqui o tempo todo. Tá sem som, Nassif. Sem áudio aí, Nassif. Grande abraço aí, força pro moleque aí. Muito obrigado. Nassif, que sempre teve nos dando conforto, carinho e solidariedade nesse processo desde o começo, porque também teve uma sobrinha, né, que viveu essa mesma história, então quero agradecê-lo publicamente aqui. Nassif, antes de eu ir, eu queria só abrir essa conversa contigo, perguntando o seguinte, você falou com uma pessoa que trabalhou para Alvarez e Marçal e fez um texto hoje estimando em 215 mil o salário do Moro, né? Que seria mais ou menos o que essa pessoa teria ganhado, pelo que eu entendi. Mas o que me parece é que no texto anterior você chamava a atenção porque o acordo não é exatamente esse salário, né? Não. Isso aí é para se sustentar nesse período, né? O ponto central ali é porque é o seguinte: se você for pegar o tanto que essa empresa ganhou, digamos, administrando aí a recuperação judicial das empresas brasileiras, para ela é pouco. Falam em 65 milhões, 45 milhões, para uma empresa do tamanho da Álvares Marçal, é pouco. E se ela tivesse que recompensar o Sérgio Moro em qualquer circunstância, tem muitos outros caminhos do que expor a ela e ao Sérgio Moro, levando lá para os Estados Unidos e criando aí uma vulnerabilidade. Que mesmo com todo o fato aqui dos sistemas de controle aqui no país estarem macumunados aí na Lava Jato, era nítido que, revelando, digamos, essa parceria dela com o Sérgio Moro, você exporia o Sérgio Moro, como expôs efetivamente aqui, ao TCU e outros, né? Então, qual que é a razão dela ter levado o Sérgio Moro e dado visibilidade para esse contrato? Primeiro, o Sérgio Moro, ele é um primário, ele não é um jurista, um grande advogado, um juiz. Ele é um sujeito intelectualmente, em termos formais, assim, muito limitado. Então, obviamente, não foi para fazer trabalhos para outros setores. E daí que estava faltando uma peça no jogo. E essa peça surgiu quando essa Álvares Marçal criou uma SPAC, como se fala, que é uma sociedade de projeto específico para aplicação, que é uma figura que existe nos Estados Unidos e no Brasil ela trouxe, foi a primeira a trazer, registrou na CVM e está querendo registrar aqui na B3, que é essa Bolsa de Valores de São Paulo. O que é isso? É uma figura em que você cria aquilo para captar dinheiro, para você aplicar em algum lugar. O pessoal diz que é cheque em branco. Cheque em branco. O que ela tem para aplicar? Em empresas, empreiteiras brasileiras quebradas pela Lava Jato. A maneira, nos últimos tempos aí, fundos de investimento já foram contratados. E qual que é o truque aí? É separar a chamada parte boa da empresa, coloca no outro lugar, e deixa a parte ruim com os antigos proprietários. Só que isso é uma operação extremamente complexa, porque você tem condenação, você tem multa, você tem operações que ainda não foram reveladas, do COAF e tudo. Então, exige aí um sujeito que dê a garantia de que nenhuma ponta vai ser esquecida. Daí que eles contratam o Sérgio Moro, por quê? Porque o Moro é o cara que montou todas as condenações, que mediou todos os acordos aí, todas as multas, e mostra explica em parte por que o Moro aceitou ser ministro da Justiça do... Bom dia. Tudo bom? Tudo. Sinara. Aceitou ser ministro da Justiça do Bolsonaro, porque ele queria e quis de todo jeito o controle do COAF. O COAF é o conselho que fiscaliza essas operações esdrúxulas aí, e ele teve uma briga danada tentou colocar 2 delegados de confiança
no COAF, aquela delegada Érica, responsável pela morte do reitor lá de Santa Catarina, e aquele delegado Anselmo, que são pessoas de estrita confiança dele. Quando ele perde para o Banco Central, que houve uma grita geral aí do país para impedir que ficasse na justiça. Quando vai para o Banco Central, ele arranca um decreto do Bolsonaro permitindo colocar pessoas que não são do setor no COAF. E daí coloca novamente a Érica e o Anselmo. A informação que eu tenho é que quando ele foi para Álvares, ele levou 2 delegados, eu não sei se aposentados ou não, provavelmente aposentados, da Polícia Federal. Eu andei dando uma investigada, teve um dos que participou da Lava Jato que pediu aposentadoria agora. Mas, então, é importante ver que essa questão, o que movia esses Deltan e Moro, não era essa questão política. A questão política deu poder para eles. Para eles sempre foi a questão do dinheiro. Sempre foi. Você vê no Deltan, nítido na Vaza Jato, nítido nas palestras dele. Uma vez foi em casa, aí uma pessoa da XP, que tinha acabado de contratar o Deltan, no auge da Lava Jato, espantada com a cupidez do Deltan, com como que ele... as exigências dele para ganhar dinheiro. E quando você pega o Moro, a participação da senhora Moro está nítida em todos os pontos da carreira dele. Ele vai ser juiz no interior, ela monta um escritório de advocacia para representar advogados de Curitiba. Representar perante quem? Perante o juízo daquela cidade. Quem é o juiz? É o marido dela. Nossa. Se você pega entrevistas que ela deu para a revista Cláudio, se vangloriando. Eu ganhava mais do que ele. Daí ele vai para Curitiba, ela monta um escritório de advocacia com o Zucoloto para representar escritórios de advocacia de outros estados. É quando o Tacla Duran contrata o escritório deles. E você tem um conjunto de suspeitas aí para todo lado. Então, e daí entra o ponto central da Lava Jato, que a gente contou isso aí em 2016, 2017. Você tinha 2 cenouras da Lava Jato para cooptar procuradores e juízes. Uma cenoura era a parceria com o Departamento de Justiça. Eu estava conversando outro dia com um desembargador aí do TRF4, todos eles foram convidados para passar uma temporada lá nos Estados Unidos, conhecer o Departamento de Justiça e outros, aí serem cooptados. Então é o seguinte, eu faço uma parceria com você, eu te dou informação exclusiva, levantada pelo DHS, lá, que é o Gabinete de Segurança Institucional Americano, pelo sistema de espionagem, e essa informação é poder para você. E a segunda cenoura é a possibilidade, no momento seguinte, de integrar um desses grandes escritórios de advocacia de compliance que estão diretamente, estreitamente ligados com o Departamento de Justiça. Como que era a jogada do Departamento de Justiça? Entra aqui na Petrobras, coloca lá um escritório de advocacia americano como interventor. E como interventor, esse escritório vai levantar as informações estratégicas da Petrobras. Quer ver outro exemplo? Coloca um escritório de advocacia na Embraer. O que esse escritório faz? Esse escritório era da Boeing também. É o escritório que tenta acenar para os acionistas que a Embraer vai ser crucificada nos Estados Unidos, que a saída era ser vendido para a Boeing. Então, você vê que essa indústria da anticorrupção, que a gente denuncia desde lá de trás, estava nítido e estava colocada para o Moro e esses procuradores desde o começo. É isso que dá segurança para um Dallagnol largar aí um emprego com um salário alto e se aventurar. Se aventurar o quê? Para você fazer carreira política? Evidente que não. Ou aquele Carlos Fernando aí que sai para montar um escritório de compliance. Ou se você pegar aquele procurador suíço que foi expulso. Opa, só um pouquinho que deu um pequeno clique aqui. Apagou a luz. O procurador suíço que foi expulso do Ministério Público da Suíça porque ele montou seu escritório de advocacia. Esse escritório de advocacia tinha uma parte em português, oferecendo serviços para as empresas brasileiras. E qual que é o grande trunfo dele? Eu tenho contatos com procuradores de todos os países. Você montou uma organização internacional para faturar em cima
desse combate à corrupção. Eu publiquei na outra matéria um trecho do site do Álvares Marçal, onde ele se vangloria. Tem aqui um delegado tal, aqui, um antigo delegado da Polícia Federal, aqui o fulana que foi da parte de controles do Estado Y, X, Z. Você montou uma quadrilha, e isso que explica a adesão desses procuradores aí da América Latina, da Ásia e tudo, a esse tipo de jogada. Porque no momento em que você internacionaliza o combate à corrupção, eles passam a ser relevantes como advogados. Nós já falamos aqui o escândalo que foi aqui a contratação de escritórios de compliance pela Petrobras. A Petrobras, ela tinha contratado antes desse escritório americano, contratou aqui, esqueci o nome agora do escritório americano, aqui de São Paulo, é o maior escritório aqui, para fazer um levantamento completo de todos os e-mails, ou seja, compliance. De repente entra a Ellen Grace lá, traz esse escritório americano pagando os tubos. Leva esse escritório para a Eletrobras, um escritório com honorários aí 4, 5 vezes maior do que as suspeitas de corrupção na Eletrobras. E a Ellen Grace sendo remunerada. Por quem? Pelo escritório, pelo acordo. Ou seja, você montou negócio, não é a política só, é a geopolítica pegando aquilo que atrai as personalidades mais ambiciosas e mais fracas, né? Possibilidade profissional. Ou seja, sempre foi por dinheiro, né? Sempre por dinheiro. Sempre por dinheiro. Não, a senhora Moro aí não deixa... É nítido aí o deslumbramento. E tudo ela, enquanto o ninguém entrar, eu vou estar por aqui com vocês. Sinara, Plínio, não sei se vocês têm alguma pergunta. Bom dia, Nassif, bom dia, Romai, bom dia, Plínio. Bom dia a todos e todas. Eu tenho uma pergunta para o Nassif. Nassif, ontem o Berzoinha lembrou uma coisa, que para o Moro ser candidato, ele precisa fazer a declaração de renda ao TSE, né? E aí, como é que vai ser isso aí? Eu acho que ele... Até eu coloquei hoje, aí eu conversei com um pessoal que tem relações com as Big Four, aí, essas 4 grandes empresas de consultoria. Tinha antes a Arthur Anderson, que foi quebrada por uma lava-jato americana. O salário, você tem o salário, digamos, do cargo dele lá, que é entre 350 mil a 500 mil dólares ano. Provavelmente isso vai declarar. E você tem uma taxa de sucesso, aí é suspeita, mas que está ligada a esse ponto todo, a taxa de sucesso que está ligado ao sucesso dessa SPAC aí que foi aberta. Agora, se ele sai antes, o contrato, o distrato dele aí tem que ter uma compensação boa. Então, digamos, o segredo está nessa compensação. Ele pode mostrar o contrato original, quanto que ele estava ganhando por mês aí para se manter nos Estados Unidos, mas você tem um distrato aí, e se não tem o distrato, tem algum acordo aí. Ele vai ter que revelar os termos desse acordo com a Álvares Marçal, né? Agora, é escandaloso que... Aí cá para nós, né? A gente mostrando desde o começo. Olha, eu tive um debate lá em Tiradentes, organizado pelo Audálio, onde levou esse pessoal aqui, que cobria Lava Jato, levou a Miriam Leitão, que, aliás, eu tenho um vídeo dela na minha cidade lá, numa feira de livro, que é vergonhoso lá, né? E a discussão, você tinha uma jornalista ótima lá, a Elvira Lobato, esposa aí do Marcelo, uma das grandes repórteres aí. Sim. E ela falava, mas se você fosse dirigir o jornal, o que se faria diferente? Eu falei, Elvira, eu te contrataria para fazer reportagem, o que eles estão fazendo não é reportagem, é release. Exato. Ou seja, foi aceito unanimemente pela mídia. Essa é uma das coisas que me deixa intrigado, né? Essas ondas como que pega corporações sem caráter, sem princípios. Porque quem tem princípio, quando vê que está errado lá, vai contra, ou pelo menos não se manifesta. Então, se manifesta, se endossa, é porque não é bússola, é biruta de aeroporto. Tanto que agora tem um monte de defensores aí de direitos e tudo, aí, indignados com Lava Jato e tudo, mas isso mostra, eu acho que, a segunda grande característica da formação brasileira, né?
Um é a mentalidade escravocrata e o outro é a absoluta falta de caráter institucional. Você não tem. Diziam que era a teoria da conspiração, nossa. Diziam que era a teoria da conspiração. Agora a gente tem o Moro... resumindo, o Moro lucrando com a Lava Jato. Sim. Lucrando. A gente foi desmoralizado, né? Era uma coisa assim, era um ataque de como vocês não querem enxergar, vocês assumem o lado dos corruptos. Era como se todo o lawfare fosse uma loucura, que é uma coletiva de grupo de advogados, de jornalistas, enfim. Mas é gozado, é gozado. Eu até escrevi um artigo para três pessoas que faziam bons artigos na Folha e tudo, mostrando isso. Falei, esse negócio, se vocês ganharem o óbulo para conseguir esse espaço, é tratar as suspeitas de intervenção americana como teoria da conspiração. Hoje, e é gozado, se você pega essas mesmas pessoas, são bons caras, hein? Não estou nem... Mas se você pega essas mesmas pessoas hoje aí, eles estão com um grau de liberdade, de espaço muito maior. Por quê? Porque rompeu-se aquela blindagem que a mídia dava, que não era só era uma blindagem que vinha de cima, assim, aquelas ordens tácitas de temas que podem passar e temas que não podem passar, mas era um endosso geral da categoria indo nessa onda aí maluca. Ontem eu levei no TVGG de 20 horas a Irenice Guerra. Muito bom. O que fizeram com ela foi uma das coisas mais abjetas que eu já vi na história do jornalismo. Era tão abjeta que não precisava você saber se ela era inocente ou não. Os casos eram inverossímeis, não passavam em teste de verossimilhança. Daí o cara falava, não, ela me levou lá, pediu 5 milhões para... Usou um termo aí para Dilma lá. E eu não pude gravar nada, porque era tão cuidadoso o esquema que nem caneta eles deixaram eu levar para evitar a gravação. Essa aqui é a primeira versão. Daí surge um outro escândalo, 3 semanas depois, que o cara supostamente mandou $200 mil num envelope para o Palácio. Eu falei, mas vem cá, como é que é? É o super cuidado? Não é? O que fizeram com ela contando. Urubus, dando plantão em frente à casa dela. Depois que ela saiu de lá, montou um escritório tentando trabalhar, todo mundo que entrava era fotografado, Nossa Senhora, eu estava vendo depois, eu dei uma pesquisada na Veja, o que o Augusto Nunes e o Reinaldo falavam sobre ela, mas de uma crueldade sem tamanho. A mãe dos meliantes, família de meliantes, envolveram ela, o marido, os filhos, os enteados, que horror, com uma crueldade que mostra que não há caráter. Hoje você tem a generosidade, pessoal, que maravilha, solidário com os negros, solidário com os pobres, solidário com as vítimas, são os mesmos. E daí são aceitos, porque agora eles estão do nosso lado. Exato. O Reinaldo, eu sempre falo, Nassif, o Reinaldo, gente, as colunas dele da Veja são vomitivas. Essa é a verdade. E ele foi um dos responsáveis pela situação que o Brasil está hoje. A gente não pode esquecer que o Merval e o Reinaldo iam no clube militar fazer palestra para instigar os militares contra Dilma. Sim, eu não vou esquecer isso. Não vou. Sim. Você tem um desses militares aí, que é olavista, dentro lá da biblioteca do Exército, tem diálogos. Enviei lá meu livro para o Reinaldo. Vamos pegar casos aí. Teve um dos casos, bem naquele começo, a Veja inspirando aquele receio e medo para todo lado, uma pesquisa da FAPESP, uma professora de 70 anos orientando uma moça sobre redução de danos para êxtase. A redução de danos é uma terapia alternativa, em vez de você cortar toda a droga da pessoa, você explica para a pessoa como usar a droga, reduzir a droga para não afetar a saúde e vai gradativamente reduzindo a droga. O Reinaldo fez uma campanha chamando a professora de 70 anos de traficante. Olha que absurdo. A FAPESP ia voltar atrás. Eu liguei para um conhecido meu, que era diretor da FAPESP, e falei, se vocês voltarem atrás, você desmoraliza a FAPESP, não faz isso. Tempos atrás, eu recebo aí do Colégio Dom Pedro II um inquérito que corre até hoje, com um procurador lavajatista lá
do Rio de Janeiro, baseado em denúncias do Reinaldo Azevedo. Coisas... Eu tenho 500 páginas de ataques que eu recebi dele lá, inclusive me acusando de frequentador de sauna gay e coisas do gênero. Autodefesa. Eu jamais ia usar isso contra ele, evidente. Mas ele, com medo que fosse usar... E eu tinha filhas de 8, 9 anos, 9, 10 anos, que iam para a escola, você não sabia como que voltavam. Não é questão de ser gay, não ser gay, é a promiscuidade. Descobriram que a minha ex tinha um blog de poesias lá, atacaram. Eu passei um recibo que era a baixaria que estava fazendo, acharam que era ponto fraco, concentraram o ataque nela. Teve depressão e tudo, né? E na época, com exceção de meia dúzia de blogs, todo mundo intimidado. Federação dos Jornalistas, Sindicato dos Jornalistas, mas que nada. ABI, que nada. Eu passei os anos 90 defendendo vítimas da imprensa, vítimas. Eu tenho um livro aí com 25 casos de massacres, de crimes de imprensa. Quando começou o tiroteio, com exceção de meia dúzia de blogs, ninguém ousou sair em defesa com medo que a Veja infundia. Banditismo, é banditismo. Não é mau jornalismo. Era banditismo. E usando todo esse jogo. Quem que é a estrela maior? O que define a linguagem e tudo? O Olavo de Carvalho. Daí o Olavo sai do jogo, é o Reinaldo que leva isso aí. Outros caras da Veja tentam assimilar esse estilo, Tales, Alvarenga e outros, mas com um estilo... A falta de discernimento da mídia é tão grande, ficou um estilo muito poderoso, porque era um estilo que chegava, não seguia nenhuma regra, xingava, você faz mais absurdo que você está falando, isso é mimimi, Só que a mídia não podia ter entrado nisso. Isso aí é arma de rede social, é arma de blogs de ultradireita, e a mídia endossou tudo isso. Nassif, eles comemoraram o vazamento de uma conversa entre Dona Marisa e o filho. A coisa mais ilegal, assim, não há o que discutir. Você pode discutir se a da Dilma foi ilegal, mas a conversa da Dona Marisa com o filho não tinha nada a ver com a investigação e o vazamento foi unanimemente ilegal. Gente da mídia, Vera Magalhães, se regozijando porque a Marisa mandou eles enfiarem a panela naquele lugar. Aliás, que coisa bem feita, né? Que coisa bem feita. Só para a gente retomar aqui, ó, o Cadu Lacerda, também o pessoal aqui agradeceu o Klaus Halp aqui do Superchat, de tornar-se membro aqui, o Trajano Candelária por tornar-se membro. E daí eu quero pegar uma carona no Cadu Lacerda para a gente retomar um pouco aí essa questão do seu artigo, que eu achei que você achou uma ponta solta aí que justifica, inclusive, a candidatura à presidência do Moro. Porque você coloca aqui que ele seria o garantidor do projeto, né, desse projeto da Álvares e Marçal, para entrar com a compra dessas empresas que foram quebradas pela Lava Jato. Daí justificaria, nem precisaria de salário, né? Justificaria não, porque ele seria o garantidor. E o Cadu Lacerda está perguntando aqui, objetivamente, é pura pirataria? Estão assaltando o bem público? E não é essa a maior das corrupções possíveis, disfarçado de combate à corrupção? É bem ao encontro do que você fala da indústria de combate à corrupção, né, Nassif? Não, quando você tem empresas quebradas, uma alternativa é isso aí, você separar a parte boa da parte ruim, vende a parte boa, e daí os proprietários recebem o recurso da parte boa e pagam as dívidas da parte ruim. Então, digamos, isso aí poderia ser uma ação legítima, não fosse a circunstância de que quem quebrou essas empresas foi o Sérgio Moro. Então, quando vem essa Álvares, você não teria empresas brasileiras para recuperar essas empreiteiras? Teria, ué. O próprio BTG que comprou Abril colocou um cara lá, testa lá, para fazer esse trabalho de recuperação. Separa o crédito ruim, negocia. E agora, o fato de terem vindo os grandes escritórios de advocacia americanos, ou as grandes consultorias americanas, mostra que você tinha, desde lá de trás, essa intenção.
Álvares Marçal não viria para cá para ganhar 60 milhões, aí, 45 milhões, fazer meramente recuperação judicial. Isso aí é peanuts, como se diz. Né? O interesse, a grande tacada é pegar as maiores empreiteiras, empreiteiras que tinham reputação internacional na engenharia e tudo, e fazer a venda. E daí, então, por aí você vai, em algum momento vai aparecer aí que isso aí estava nítido desde o começo da Lava Jato, estava nítido isso aí, né? E justifica a presidência, o Moro concorrer à presidência, né? Que daí fecharia o pacote desse processo todo. Aí eu não sei, porque isso vai depender muito mais do TCU e tudo. Eu tenho a impressão que, em algum momento aí, eu não sei, porque, veja bem, o Moro, desde o começo, ele e a esposa, encaram essas questões políticas como oportunidade profissional. Oportunidade profissional. Para Álvares Marçal, o que interessava? Bater bumbo que contratou o Moro durante um determinado período. E ele sai justamente quando ela lança o SPAC. Então, digamos, o aval já está nesse SPAC aqui, sabe? Eu tenho a impressão que terminou o trabalho dele lá, efetivamente, aí terminou o trabalho dele, não sei qual foi a utilidade, mas o ponto central é que você precisa ter absoluta clareza para essa separação entre parte boa e parte ruim. E ele é o cara, porque ele sabe as multas que estavam em jogo, sabe o que o Ministério Público estava cobrando daqui e dali, né? Então ele já fez o trabalho. O trabalho dele não é trabalho intelectual, de pegar os detalhes, não, é apontar os pontos centrais. Levou 2 delegados, provavelmente com experiência lá com o COAF e tudo, para ajudar nisso, e completou o trabalho, deve ter acertado aí por hipótese também, não tem essa informação fechada, a participação em resultado e tudo, e daí veio para uma outra oportunidade profissional, que é ser candidato a presidente, né? Mas não é como presidente que ele vai convalidar o negócio, não. Isso aí é outro negócio. Até... A Maura já está chegando por aqui. Tem alguma coisa aí? Vamos complementar? Vamos colocar os dois? Então, eu queria, antes de deixar o Nassif sair, que tá bom o papo, com o Nassif é mineiro, a gente fica aqui um tempão. Mas o Nassif é da Grande Andradas, viu, Rovai? Ele é lá da Grande Andradas. É da Grande Andradas, ele é? Região metropolitana de Andradas. Andradas, não, a Eugênia, minha esposa, que diz que a Grande Guaranésia é de Passos a Poços. Andradas, a gente ia para tomar vinho lá e na festa do vinho, viu? Pois é. Você sabe que a família da Adri é de Guaranésia. Ah, olha só. E aí a gente descobriu que o Fernando Moraes foi casado com uma tia de segundo grau, alguma coisa assim, da Adri. Então, são primos lá de Guaranésia. A Grande Guaranésia, então, de fato, aí talvez vá ter Buenos Aires, a gente não saiba. Posso fazer uma pergunta aqui para o Nassif, claro. Fora do assunto do Moro e da Lava Jato, Nassif, eu queria te escutar sobre o finado lá, Olavo de Carvalho. Você acha que tem sobrevida após a morte, a obra dele? Olha, eu vou falar algo aqui, que o Olavo foi um gênio. Um gênio. Eu não sei se o fato de ter sido jornalista também, ele criou um estilo de linguagem e de polêmica, um mistificador completo. Sim. Mas dentro do que ele fez aí, e eu tenho uma história com ele. Eu publiquei uma vez, no meu segundo casamento, a minha ex tinha um amigo que falava do Olavo, eu li os artigos dele muito loucos, mas eu sempre apreciei o escoteiro, o cara que jogava sozinho. E eu mencionei ele num artigo que eu escrevi na Folha, ele ficou todo emocionado, me escreveu e tudo. E daí eu convidei ele para jantar em casa. Daí ele foi no jantar. Até foi muito interessante, que ele foi do Jornal da Tarde, lembramos velhos jornalistas. Ele admitiu que ele era louco, mas ele disse que a vantagem dele é que ele, quando entrava em surto, ele percebia antes e se internava. E lá para Santos ele falou: Fernando Henrique quer instituir o comunismo no Brasil. O único bastião que tem de defesa é o Banco Central. Eu falei: Olavo, o Banco Central está quebrando o país aí com essa política de juros e de câmbio. Daí, no dia seguinte, ele fez um artigo dizendo que o instrumento do Fernando Henrique para implantar o comunismo era o Banco Central.
Daí ele me convida para dar uma palestra em Curitiba, lá, para um curso que ele estava dando, e eu fui. Quando eu chego lá, eu vejo um baita de um cinema lotado, com cartazes aí da ultradireita. Eu falei, meu Deus do céu, onde que eu vim amarrar minha égua aqui? Daí que eu me toquei que não tinha nada de escoteiro, era um movimento terrível. E depois eu não sei se foi o Guilherme Afif ou foi o como é que chama aqui, o presidente da Associação Comercial, que garantiu ele nos Estados Unidos, pagava um tanto por mês para ele. Abraham Tasman? Não. O Abraham é da Federação do Comércio. A Associação Comercial é filho de um ex-presidente da Fiesp também. Até que tem o Diário do Comércio, onde ele escrevia e tal. Daí ele fechou o Diário do Comércio, mas garantiu aí um mensal para ele. E daí, tempos depois, ele mencionou aí, me criticando. Eu fui na casa desse rapaz, conheci inclusive a esposa dele, ainda bem que ela deu um pé na bunda dele. Ela me escreveu, falou, meu Deus do céu, rapaz, olha que... Agora era interessante, porque na época o pessoal falava que o negócio dele era dinheiro, e eu levei ele num muquifo aí, que ele estava hospedado aqui na Santa Cecília, e teve alguns momentos que quando ele começou os ataques à mídia, me atacou lá pelo Twitter, eu falei, um dos grandes sentimentos humanos é a gratidão. Daí ele parou um pouco. Era um completo... Ele foi um gênio pelo seguinte, ele pegou a imbecilidade brasileira. Você tinha aquele monte de pessoas complexadas, por quê? Por não ter estudo, por não ser intelectualmente menos dotados, por não terem verniz social. E falou, gente, vocês é que estão corretos, o resto está errado. Então ele deu um poder para esses imbecis que é inédito. E daí pegou o imbecil maior, que é o presidente da República, mas deu uma retaguarda. Quer dizer, quando você pega o início do governo Bolsonaro, aquele grupo que se montou, eram militares de um lado e olavistas do outro, né? Então ele conseguiu isso aí, ele conseguiu dar poder para a imbecilidade, né? E criou essa linguagem que a mídia inteira foi atrás. Os cronistas de ódio, nossa senhora, até o Nelson Mota, largou aquele Nelsinho Ternura lá, virou cronista de ódio. Era algo que já tinha começado com o Arnaldo Jabor, o próprio Jô lá, com esse preconceito de classe, que eles perceberam antes dos outros, né? Mas quando entra o Olavo de Carvalho, daí é um chute no saco, né? E o Reinaldo era a melhor expressão dele, né? A melhor expressão dele aí, de botar um pé na bunda murcha daquele jornalista. E essa loucura foi endossada pela mídia, essa que é a loucura. Isso só começa a mudar nos anos... quando vem o impeachment, o Globo contrata uma nova direção lá que expulsa os cronistas de ódio lá. Até foi interessante que o Augusto Nunes, aqui na Jovem Pan, ameaçou a direção do Globo lá, porque estava solidária com... Até um rapaz que escrevia... Constantino, essa galera aí, né? Que não sabia nem escrever, gente, pelo amor de Deus. Então ele inaugurou isso aí efetivamente e criou, transformou, graças também à dimensão da estupidez nacional, esse pensamento aí dos imbecis em programa de governo. É inacreditável, né? Inacreditável, mas um cara medíocre não teria conseguido, não. Ele tinha todos os defeitos do mundo, potencializados por um talento especial na difamação, na ofensa, em criar todas... Você pega os discípulos no começo, Reinaldo e outros, os poetas que ele gostava, os caras gostavam... Bruno Tolentino, né? Ontem eu pesquisei o Bruno Tolentino e tem toda uma relação, né? O próprio Olavo dizia que o Bruno Tolentino era o grande criador desses apelidos jocosos que tanto o Olavo quanto o Reinaldo, na sua época da Veja, usavam bastante, chamar os outros de apelidos, né? Sim. Ele fazia isso. Você tinha a implicância com a Marilene Chauí, as mesmas coisas. Pegou o mesmo template do Olavo e passou a usar. E como o Roberto Tivita ele vinha para um jornalismo de esgoto, efetivamente, ele precisava ter esses pistoleiros, acionar esses pistoleiros, né? E isso que nós vimos aí foi a desmoralização do jornalismo. Agora não consegue se recompor nem tendo aí essa grande causa de defesa das vacinas e tudo contra o terraplanismo, eles não conseguem se recompor mais, né?
foi um momento terrível, o momento mais vergonhoso da história do jornalismo. Nem Assis Chateaubriand, nem conseguiu chegar. E por trás disso tudo, os templates fornecidos aí pelo Olavo de Carvalho, né? Nassif, você falou de pessoas que foram vítimas do Moro aí, né? Nós vamos conversar com a Maura Montella agora. Já agradecer também a Leda Terezinha Heineck, falando que temos que saber como repassar tantas informações para os desentendidos e não procuram saber. Ontem bloqueei um primo meu, minha paciência para a burrice passou da cota. Mas já agradecer aqui, quer aproveitar... Bom, agradecer ao Nassif aí pela generosidade de vir aqui no YouTube da Fórum e dizer que ele é o nosso decano. Ei, nosso de velho. Foi uma luta boa, foi uma luta que deu um baita trabalho aí, mas foi uma luta nobre. E o pessoal achava que era tudo petista. Não, todos tinham em comum o fato de ser contra aqueles abusos terríveis aí que empocalharam a imprensa, a justiça, o Supremo nesse período aí. Ô, Nassif, para comprar os teus livros aí? Você tem na Cotter, né? Que é K-O-T-T-E-R, e tem na Amazon. A Amazon tem o Caso Veja aí e outros livros aí, alguns que foram boicotados. Eu fiz a biografia do Walter Moreira Salles. Aqui é interessante esse ponto, porque você tem uma parte aqui da inteligência, suposta inteligência progressista brasileira aí, que tem dono. Que é aquela editora dos Moreira Salles ali. Esqueci o nome agora. Que é a maior editora aí. É da Piauí, né, que você está falando? Não só a Piauí, mas a editora mesmo aqui do Schwartzman. Todavia? Ah, não, a do Companhia das Letras. Esse do Schwartzman, e quando você pega as feiras de livros aí, eles têm um domínio, e o livro que eu faço do Walter Moreira Salles é muito respeitoso em relação a ele, mas eu conto algumas operações em que ele, não muito católicas, aí, em que ele se prevaleceu, que, claro, eu não vou fazer um livro chapa branca, e houve um boicote da família do Roberto Marinho, por conta de episódios lá, pressão em cima da editora. Mataram um livro que eu acho que ajudava a explicar boa parte aí da história moderna do país aí. Mas tá lá na Amazon. A Amazon resiste. Legal. Maravilha, Nassif. Obrigado, viu? Um abração aí. Um abraço para vocês aí. Tchau, Nassif. Feliz ano novo. Tá, para vocês também, gente. Um abração. Só uma coisa para falar de Guaranésia. Eu brinco aqui com a Eugênia, que quando você vai no Waze, você põe Guaranésia, e o Waze pergunta, perto de onde? Daí eu digo que ela é 3 perto de onde? Perto de onde? De Guaxupé. Perto de onde? De Caconde. Perto de onde? Poços de Caldas. Então tá bom. Um abraço aí, gente. Um abraço, Nassif.